Que você deveria considerar escolher o parto normal. Hoje eu trouxe aqui alguns motivos para poder compartilhar com você e quem sabe plantar aí no seu coração uma sementinha que possa germinar na escolha da melhor via de parto que você poderia escolher para você e principalmente pensando no bebê. Plantar talvez uma pulguinha atrás da orelha. Você saia daqui curiosa, busque mais conhecimento, busque se informar, né, para que você esteja estruturada e venha ser firme diante da sua escolha, que é algo que deveria ser muito comum entre nós, uma troca de mulher para mulher, né? A gente não deveria pensar em escolher a via de parto, que é o parto normal. Perdeu-se nessa cultura de entender que o parto normal ele é fisiológico. O parto normal é algo natural do nosso corpo. Da mesma forma como você está gestando e tudo se desenvolve sem que você interfira, né? Você não precisa pensar, nossa, agora eu vou entrar no segundo trimestre, o que eu preciso fazer, né, para o meu bebê desenvolver, para o meu corpo acompanhar esse processo? Não, isso é natural, isso é divino. Isso é fisiológico. Assim também é o parto. O parto ele é uma extensão dessa criação, né? Desse nascimento do bebê. O parto normal, ele é, na verdade, um rompimento, eu falo que é até espiritual, né? Que é o momento em que a criança nasce. E nem, não existe criação, nascimento, né? Não existe bênção sem antes a gente passar por um caminho mais sofrível, sem dor, né? Sem luta. E o parto é isso, é uma batalha de carne e de espírito também. Então, o primeiro ponto é esse: considerar que é fisiológico. Você nasceu para isso. Seu corpo é feito para isso. Eu recebi às vezes no consultório, várias vezes, e até lá no Instagram, quando eu fazia bastante as caixinhas, mulheres perguntando sobre estrutura corporal. Ah, Tati, mas na minha família, né, ninguém conseguiu ter parto normal e os médicos na época falaram que é porque não tinha caixa, né, porque não conseguiam dar à luz, porque não tinha uma estrutura óssea que favorece a descida do bebê, a saída do bebê e muita mentira tem nessa informação. E a minha missão ali com essa mulher era mais psicológica do que o meu atendimento mesmo prático, de colocar a mão, né, de fazer algum serviço ali de liberação, treinamento sexual-pélvico, consciência corporal. Às vezes é mais emocional do que isso, físico. E isso é mentira. Inclusive eu mesma foi uma de que escutei esse tipo de comentário, né? Quando me olharam e falaram, nossa, mas parto normal? Você tem certeza? Você já conversou com o seu médico sobre isso? Né? Por quê? Porque você é muito magrinha, você é muito estreita. Eu conheci fulana, conheci Beltrana e vem as histórias. Ai, as histórias, meu Deus. As histórias terroristas, né, que vêm para poder desestabilizar a gente. Porém, é o que eu falo, se você tem certeza da sua escolha, porque a gente tem certeza de algo que a gente conhece, que a gente estuda, né, que a gente sabe que aquilo que você está ouvindo da boca de terceiros não condiz com a verdade, que você já detém ela. E aí entra num ouvido e sai no outro. Então, muitas das coisas que eu escutava realmente me doía, porque às vezes eram mais de pessoas próximas. E isso vai acontecer com você também, caso você escolha essa via de parto. Principalmente se você não tiver uma estrutura familiar, né, que já tenha esse costume de considerar o parto normal como algo natural, algo fisiológico. E muitas famílias hoje em dia, infelizmente, não têm mais essa cultura. Então, acaba que é uma batalha da mulher contra a sua própria rede, que deveria ser uma rede de apoio. Então, isso é um mito muito grande. Existe sim. Eu vou falar disso em outro vídeo, né? Das coisas que podem haver são, na verdade, indicações reais de que você não deve ter o parto normal ou não pode ter o parto normal. Mas na maioria das vezes, se não quase todas as vezes, é mentira. Virar para você, te medir o seu corpo ali e falar que você não tem condições de ter um parto normal por causa da sua estrutura óssea, ok?
Então, o seu corpo ele está se preparando para isso. Tem muita coisa acontecendo aí, inclusive um hormônio queridíssimo que chama relaxina. Ele está agindo aí nos seus músculos, nos seus tendões, em toda essa estrutura e ele vai ajudar o parto aconteça. Ele vai ajudar com essas estruturas ósseas, tendinosas, musculares se abram durante o parto para você dar à luz. E você também tem que pensar que esse momento não é seu. Você não é assim dona 100% desse momento. Ele é o nascimento do seu bebê. É sobre o seu bebê. Então, quando a gente vai considerar os motivos, né, para escolher a via de parto, a gente precisa pensar na pessoa mais vulnerável, né? A gente precisa pensar nos benefícios voltados, né, para o mais vulnerável, que é o bebê. Né? E a gente tem que se colocar ali meio que segundo plano. A maternidade ela faz isso, ela vem nos ensinando isso, né? E às vezes é muito difícil a gente lidar com isso na gestação, né, no parto, principalmente no pós-parto, porque às vezes nós não estamos acostumadas, né, a ficar ali em segundo plano, a fazer o serviço e não ser vista, né, ganhando confetinhos por fazermos o óbvio, por fazermos o que precisa ser feito. Então, primeiro ponto, que o parto ele é fisiológico. Você dá conta? Sim. Basta você se preparar principalmente psicologicamente e se preparar também fisicamente. Porque hoje, o nosso costume diário de trabalho, né, nossa vida, hoje, ela é muito diferente do que as nossas mães, avós viviam antigamente. Elas eram mulheres mais ativas, né? Ah, mas minha avó ficava só em casa, mas ela não parava. Ela cuidava de 10, 12, 15 filhos, lavava roupa, subia morro, não tinha tanto carro, não tinha tanto ônibus, acessibilidade igual tem hoje não tinha. Então as pessoas andavam muito de bicicleta, muito a pé. A realidade era outra. Então sim, você precisa se preparar psicologicamente, fisicamente também. Porque hoje nós somos mais sedentárias. Você sai de casa para trabalhar, mas normalmente é um trabalho que requer ficar mais sentada. Se não mais sentada, é um trabalho que requer ficar muito em pé. Então, assim, são extremos que você precisa sim se preparar fisicamente para ter esse parto normal. Ah, mas não tenho condição de me preparar fisicamente, não tenho tempo, não tenho condição, não consigo fazer fisioterapia pélvica, pilates. Eu falo para as meninas, independente disso, você é capaz de parir. Porque o seu corpo, ele é inteligente e ele está sendo preparado para isso, independente de academia, de pilates, de fisioterapia pélvica. Então, se qualquer pessoa vir a falar para você que você não é capaz de parir se você não fizer um acompanhamento específico, isso é mentira. Os recursos estão aí para nos auxiliar. Se você fizer, com certeza você vai ter uma gestação mais leve e um parto com mais autonomia, autoridade, conhecimento, mais leve. Você vai conseguir, às vezes, parir mais rápido, né? De uma maneira mais rápida, com menos dor até. Mas, se você não tiver condição, não quiser, não tiver tempo, enfim, você pode parir, você vai parir. O SUS tá aí cheio, né? Para provar que a mulher é capaz. Mas não é o tema de hoje, porque eu também quero vir a falar sobre isso, né? Sobre os meios, né, de ter o parto normal, mas eu vou fazer outro vídeo falando sobre isso. Um motivo muito importante é que quando o bebê ele passa pelo canal de parto, ele tem contato com as bactérias da mãe. E essas bactérias são muito importantes, porque elas vão fazer parte da microbiota do bebê. E esse bebê, já é comprovado cientificamente, que ele vai ser menos suscetível a alergias, né, a infecções, porque esse contato com todas essas bactérias vão fortalecer o sistema imunológico dele. E já tem estudos falando até sobre crianças que nascem de parto normal, elas têm menos incidência de serem crianças obesas, né, na infância e até na fase adulta. Isso tudo por causa da regulação metabólica que acontece durante o trabalho de parto.
Então, por isso que eu falo, ali na hora, se a gente ficar focada só no nosso sofrimento, né, ficar focada só no medo, que é uma coisa que afasta muito as mulheres, né, de terem um parto normal, você acaba excluindo benefícios, né, que podem gerar no seu bebê e repercutir por toda a vida dele. Então, a gente precisa ter esse olhar para o bebê, para a criança. Na minha gestação, quando eu falava que o que me movia mais a ter o parto normal era por causa de tudo que poderia ser proporcionado pro José, algumas pessoas falavam assim, não, mas para você também. Não, escolhe o parto normal porque para você também a recuperação é mais fácil, é não sei o que, de verdade, de sincero coração, eu não me colocava em primeiro lugar, eu não pensava nisso. Eu vou ter o parto normal porque a recuperação é mais rápida. Vou ter o parto normal porque o leite vai descer antes, as pessoas falam que o leite desce antes, não sei o que, e esse é outro motivo, sim, é verdade. Quando, considerando, comparando o parto normal com a cesárea, o leite, ele desce mais rápido no parto normal. E por que isso acontece? Porque no parto normal tudo está sendo fisiológico, você não está tendo nenhuma intervenção, principalmente aquelas cesáreas agendadas, né? Que é como, eu falo que é como se fosse arrancar um fruto que não está maduro da árvore. Então, você vai lá e puxa, tá até meio duro para arrancar, né? Uma manga, uma maçã do pé. É a mesma coisa que acontece com o bebê, ele não está pronto. Você vai lá, agenda um dia que condiz com a sua disponibilidade ou não, na maioria das vezes com a disponibilidade do médico em questão. Porque ele olha a agenda dele e fala, ai, nossa, eu tenho férias tal dia, eu tenho isso, aquilo, eu tenho uma outra cirurgia assim, assado. Ah, vou colocar essa gestante aqui, né, que tá com 38 semanas, e a gente tira esse bebê aqui mesmo, já tá bom, já tá a termo, pá, e pronto. É assim que você quer o nascimento do seu filho? Escolhido a data por um homem que vai te ver praticamente só nessa fase, né, ou uma mulher que vai te ver praticamente só nessa fase, e escolher dessa forma, mediante a sua agenda de férias, de outras cirurgias, né, da disponibilidade de sala de hospital, é assim mesmo? Bom, eu não desejo isso para os meus filhos. Eu prefiro que ele nasça no tempo em que o Eterno decidiu para que ele nascesse. Porque eu sei que cada sementinha plantada dentro do nosso útero, essa criança que se desenvolve, que a gente carrega com tanto amor, com muitas dores, às vezes com mais dificuldades e assim, provações do que alegrias, ele tem um propósito. Ele tem um propósito enorme nesse mundo. E você é uma ajudadora que vai, né, auxiliar esse bebê, essa criança, né, desde o nascimento. Então, a via de parto, ela já faz parte disso, né? É você já dar autonomia e liberdade para Deus, né, agir no propósito do seu bebê. Então, o leite materno, ele desce sim, né, mais facilmente, mais rápido no parto normal, porque está acontecendo aquela troca de hormônio durante o parto normal. Então, o corpo mesmo ele está expulsando, o corpo mesmo está trabalhando, o bebê dá sinal que está pronto e o corpo começa a trabalhar. E na hora que sai ali, né, o bebê e sai a placenta de forma natural, porque depois que o bebê sai, né, o útero continua fazendo as contrações para expelir a placenta. Então, tudo assim, é seu corpo que está agindo, no mesmo instante ali, naquele momento, já começa a troca de informações, de hormônios, né? De sinapses para descer o leite. Então você fica assim, né, ali às vezes nas primeiras 24 horas, os 2 dias com o colostro, que é riquíssimo. Meu Deus, eu tenho que falar também sobre a amamentação. O que eu já vi de gente comentando que é só água. Pelo amor... Gente, você pegar uma gota daquilo, colocar no microscópio, hoje em dia tem vídeos na internet, você encontra sobre isso, e ver a riqueza que é aquilo que o bebê precisa nas primeiras horas de vida. É uma bomba de nutrientes, de anticorpos, de tudo que ele precisa, tem ali. É você que está fornecendo. Então, isso é outro motivo, né? Eu fiz a anotação aqui para não perder. Importantíssimo também, olha que legal. Durante as contrações uterinas, né, e a passagem do bebê pelo canal de parto, isso acontece em movimentos, né, de espremer ele. Então, ele vai sendo espremido durante o trabalho de parto.
E no canal de parto ele também vai sendo exprimido, o seu tórax é sendo exprimido, e isso faz com que ali saia, seja exprimido, repelido, né, do seu tórax, do seu pulmão, resquícios de líquidos, do líquido amniótico. Isso ajuda, né, na recuperação do bebê logo no pós-parto imediato, no quesito de que ele não vai ter resíduos de líquidos pulmonares, isso diminui a taxa de alguma intervenção bronco-respiratória, alguma intervenção respiratória, que o bebê possa, alguma complicação, né? Que o bebê possa se desenvolver logo que nasce. Então, gente, isso é sensacional, isso é maravilhoso. Por isso que eu falo, isso é divino. Deus fez com que tudo isso acontecesse de uma forma muito bonita. Então, se você está cogitando ter o parto normal, aqui eu trouxe motivos que são, assim, motivos do bebê, né? Assim, de coisas que para você considerar de benefícios para o bebê. Mas para a mãe, para nós, também tem muitos motivos. Quando fala assim, que o parto normal é mais fácil do que a cirurgia, a recuperação. Ok, pensando em uma cesárea, que é uma cirurgia abdominal muito extensa, são 7 camadas de tecido sendo rasgadas ali até alcançar para o seu bebê. É uma cirurgia extensa, mas hoje, né, tem a tecnologia mais tranquilo e tudo mais, mesmo assim é uma cirurgia extensa. Quando comparado a riscos de vida de bebê e da mãe, o parto normal também, assim, ele é 1000 vezes mais seguro do que a cesárea. Tá? A cesárea, ela tem mais risco de tudo, de mais infecção, infecção para a mãe, infecção para o bebê, ela tem mais risco de complicações ali pós-parto, tanto para a mãe quanto para o bebê. Então, assim, todos os benefícios na balança vai pesar mais para o parto normal do que para a cesárea. Eu espero que essa nossa conversa tenha gerado em você curiosidade, ou se você às vezes já estava curiosa, tenha afirmado no seu coração, né? Firmado, né? Não afirmado. Tenha firmado no seu coração essa decisão. Continue buscando mais conhecimento, continue buscando mais conteúdo, né? E informando, compartilhando esse conhecimento com a pessoa que vai estar do seu lado durante a gestação, durante o parto e pós-parto. É muito importante. Seja seu companheiro, seja sua mãe, né, sua irmã, é muito importante a gente ir conscientizando aquelas pessoas que vão nos cercar o bebê das nossas escolhas. É porque hoje em dia tem aquele negócio, mas eu não devo satisfação, eu não quero ajuda de ninguém. Não faça isso. Não faça isso porque sozinhas é muito difícil. É muito difícil. A gente precisa sim de um colo. A gente precisa sim de um ombro, a gente precisa de um pratinho de comida quente, sabe? A gente vai precisar de alguém que fale, vai lá dormir um pouquinho, que eu fique com o bebê, pode deixar. Porque eu vou dar a luz e não quero que ninguém saiba, eu não vou contar pra ninguém. Não faça isso. Não faça, não continue tendo escolhas individualistas, escolhas, sabe? Como se as pessoas à sua volta que te amam, às vezes não te amam do jeito que você quer ser amada, mas te amam, sabe, te perturbassem, fosse alguma pedra no seu sapato, mas não é. Sua mãe quer seu carinho, sua mãe quer seu amor, quer seu bem, ela vai cuidar de você, seu pai, até aquela sua tia chata, né? Às vezes sua sogra, sua cunhada, não sei, aquela pessoa que às vezes pesa a sua gestação, né? Tenta lidar com isso com um pouco mais de joguinho de cintura. Tenta explicar, conversar com carinho. E se a pessoa não tá afim, você vê que ela não muda ali, não tem desejo de aprender também, né, de te ajudar verdadeiramente, que é só palpitar, então deixa ela falando sozinha, sabe? Mas não se recolha de uma forma que você fique tão sozinha, porque no pós-parto, minha amiga, pós-parto é outra guerra, e então é bom a gente manter essas pessoas que nos amam, que desejam o nosso bem, assim, pertinho da gente, porque uma hora a gente vai precisar.